Boa noite, começando mais um Área Live, em Brasília, 8h30 da noite, horário de Brasília, em Londres, meia-noite e meia. Estou entrando ao vivo, mais uma quarta-feira, 23ª Área Live, mais uma quarta-feira. Já são 23 lives que a gente está contabilizando desde o começo do projeto. E hoje eu vou trazer uma convidada especial para falar de um assunto bem interessante. Quando a gente começou a fazer os convites, a gente buscou designers, lojistas e todo tipo de fomentador do design nacional. E aí estava faltando alguém para falar sobre tecido, né? Falar sobre uma parte bem importante do decor, né? Que são os tecidos. Aí eu lembrei de uma indústria que se chama Lartex, que é do Rio de Janeiro. E aí eu convidei a Tatiana Quevedo, que fala pela indústria, vai falar um pouco, vai mostrar um pouco sobre a indústria, sobre os tecidos. Eles são especialistas em jacquard. E aí eu fiz esse convite para eles aceitaram. E eu vou trazer a Tatiana para conversar com a gente, contar um pouco da história da Lartex dela. A Tatiana é uma engenheira têxtil, super diferente. E aí a gente vai trazer ela agora para bater um papinho com a gente. Antes de chamar a Tatiana, queria lembrar para vocês que amanhã tem live especial com os irmãos Farrer, tá? Sérgio Farrer, Jack Farrer e a Heloísa vão estar aqui com a gente para contar um pouco da história deles. Vou convidar a Tati para entrar agora. Deixa eu só abaixar a música aqui um pouquinho. Pronto. Tatiana, boa noite. Ei, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa Bem-vinda. noite, muito obrigada. Primeiramente, mais uma vez, já agradeci várias vezes, mas acho que Claro. sempre é válido o agradecimento realmente de coração pelo convite. Fiquei super encantada, super honrada em representar, né? Ter uma menina aqui no Brasil representando a indústria têxtil nacional, né? Falar um pouquinho da nossa arte. Então, quando vem um convite de vocês, muito obrigada. A gente vai fazer isso aqui com muito, muito carinho para vocês. E é nosso primeiro entrevistado do Rio de Janeiro. A gente não entrevistou ninguém no Rio. Até Viu? agora Cariocas. A gente entrevistou cariocas maravilhosos. Os cariocas têm bossa, né? Tem. Vou puxar Gosto um pouquinho muito do sotaque aqui do carioca, o pessoal que estiver ouvindo a gente. Meu sotaque é um pouquinho carregado. Minto, tem uma entrevistada da gente que mora muitos anos em São Paulo, mas ela é carioca, que é a Mariana Amaral da Itens. A Mariana é carioca, desculpa, errei. Mas do Rio de Janeiro, que trabalha dentro do cenário carioca, vocês são os primeiros, porque até agora a gente entrevistou muita gente de São Paulo, de Belo Horizonte, porque meu faro para Belo Horizonte é uma beleza. Quando eu dou por mim, o designer de Belo Horizonte. É um mineirinho. São Paulo e Brasília, e a gente fez Portugal também, né? Porque o Thiago Crioni mora em Portugal, que é um designer brasileiro, mas que mora em Portugal, né? Legal. Vamos lá. Legal. Queria que você falasse, porque eu estava falando para os nossos ouvintes, telespectadores, que você é uma engenheira têxtil. Explica o que é isso, né? Da onde, né? Da onde, por que isso, né? Da onde que veio essa vontade louca de fazer engenharia têxtil? Justo, porque é uma coisa totalmente nova. Eu não tinha ouvido o termo ainda. Eu sempre ouvi os engenheiros de produção, né? Que trabalham nas fábricas e tudo. Mas, especificamente, engenheiro têxtil eu não conhecia, né? Bacana, muito bacana. Para falar assim, em termos gerais, a engenharia têxtil, ela não é nova. Ela já tem mais de 30 anos, 30, 40 anos.
já tem mais de 40 anos, a engenharia têxtil. Existe uma faculdade no Rio especialista nisso, que é dentro do Senai CETIC, que é uma faculdade de engenharia industrial têxtil. Aqui em São Paulo, em São Paulo também tinha, na FEI, não sei se tem mais. Que legal. Aí na Europa tem uns cursos assim de, não sei se tem faculdade superior, mas eu sei que tem curso de pós-graduação em textile design, textile engineer, então tem essas particularidades. E da onde que surgiu, né, essa minha ideia de fazer engenharia têxtil? Na verdade vem de casa, né, vem da minha casa. A Lartex está com a gente há 70 anos, né? Então, assim, o meu pai é engenheiro têxtil. Então, assim, eu sempre vivenciei. Eu sou da terceira geração da empresa. Eu e o meu irmão Rubens, que acho que está aqui também na live. Então, assim, a gente desde muito pequeno. Eu acho que eu já conversei com ele por telefone. Eu lembro legal. que uma vez ele me ligou em Brasília para a gente conversar sobre o mercado. Vocês estavam fazendo um projeto novo com profissionais e a gente conversou, legal. Conversou bastante. Pode ser, pode ser. Conversei com ele. Ou ele, ou você conversou com meu pai na época. Meu pai também é Rubens. Então, ou você conversou com um, ou você conversou com outro. Mas, enfim, tá em casa. Não sei qual dos dois. Qual dos dois, Então, assim, eu sempre vivenciei lá, desde que eu me entendo, assim, com 6 anos, indo na fábrica. Meu pai sentava, me dava aqueles pantones maravilhosos, aquela cartela Pantone para eu ficar combinando cor. E aí eu aprendi a olhar na lupazinha, tirar fiozinho. Então, isso veio muito de pequena, mas, claro, sem pretensão nenhuma, né? A gente vai ali só porque gosta. E era uma fábrica muito pequenininha, no Barreto, bem antiga, né, que era da minha tia-avó, e aí meu pai acabou ficando mais à frente da empresa e comprando essa empresa de fato para nossa família, né, no núcleo ali nosso, e começou a modernizar. Mas quando eu me lembro assim, lá em Niterói ainda, no Barreto, aquela indústria, uma vila, assim, na frente da trilha do trilho do trem, assim, num lugar bem residencial. Bem assim, residencial, era numa vila, assim. A urdideira era numa sala, era como se fosse numa sala de casa, assim, sabe? E com esteários bem, bem antigos. E aos poucos meu pai foi modernizando a empresa, a gente foi pro Parque Industrial de Duque de Caxias, em Xerém, e de lá ele foi trocando 10 maquinários para o melhor maquinário alemão, enfim. Então eu participei de toda essa transição, e quando fui chegando ali na adolescência, e aí tinha que decidir, né, o que queria fazer no vestibular, eu falei, cara, eu tenho muita vontade de seguir com a empresa, porque isso tá na veia. Meu pai, não, você vai ser médica, você vai ser bailarina. Na época eu era quase profissional, bailarina profissional. Não, que imagina, você não vai vir para a indústria, tem coisa melhor para fazer do que você vir para uma menina, né, na indústria têxtil. E eu, não, eu vou. Eu falei, então você me leva para conhecer a faculdade. E aí eu tinha 16 anos, ele me levou no Senai CETIC, no Rio. E aí, quando eu entrei, estava no auge, assim, do Senai, todo reformado, o CETIC lindo, eu falei, cara, eu vou estudar aqui, parece que eu tô no FIT em Nova York. E assim, a escola, outro nível, sabe? Não tinha nada a ver com faculdade federal, não tinha nada a ver, e aquilo me encantou. E eu falei, vou prestar vestibular. Isso, eu já estava com 16 anos, eu ia fazer vestibular só no outro ano, né, no terceiro ano. Falei, vou fazer vestibular. E eu passei no segundo ano, e eu falei, cara, eu vou fazer, mas tem certeza? Tenho. E aí eu entrei e me encantei, assim, cada vez mais. Os 2 primeiros anos... O bicho do teatro me mordeu. Me mordeu total. O bicho do teatro assim, mordeu. Total. Porque os 2 primeiros anos é igual uma engenharia normal, engenharia igual. Então você tem todas aquelas matérias de engenheiro. Então, química pra caramba, física, mecânica dos fluidos, tudo que um engenheiro faz. Né? A partir do terceiro ano, começa a entrar mais na área têxtil. Então, a gente estuda desde da primeira cadeia lá, estuda tudo sobre fibra, então a parte toda de fibras, de plantação, papapá, depois a parte toda de fiação, depois a parte de tecelagem, que é a que me cabe, que eu sou especialista, depois a parte de beneficiamento, estamparia, confecção, a gente tem toda essa abordagem nos últimos 3 anos ali. E legal, conforme, lógico, ia entrando naquela parte mais voltada para o têxtil, era onde eu conseguia me realizar ainda mais e ir tocando esse sonho aí para frente. Então foi assim, foi uma indicação bonita de casa, ele já era engenheiro têxtil, mas assim, até o último ano, eu me formando, eu sendo oradora de turma, ele perguntava,
Você tem Ele não certeza, Tati, queria. que é isso? Ele não queria. Você tem certeza que é isso que você quer? Ó, tô te avisando, é um leão por dia. Falei, cara, já tô aqui, tô formado, tô de beca, esquece. Não esquece. Eu vim para É, é. ficar. Eu vim para ficar. E o legal, assim, que eu falo que é muito diferente, eu fiz, lógico, porque eu tinha uma influência em casa, né, e tinha essa referência da indústria em casa, mas em nenhum momento dentro dessa trajetória de 5 anos eu fui para a indústria do meu pai, né, a Ah, Lartex. Eu fiquei completamente fora. Então, assim, eu quis criar os meus próprios caminhos para que quando eu tivesse preparada, eu assumisse a Lartex de frente. Então, assim, dentro da entendi. faculdade, eu fiz diversos estágios em indústrias nacionais, então, Coteminas, Ortobon, na época, isso 2003, sei lá, muito tempo atrás. E quando eu me fui estagiária na C&A, na parte toda de distribuição, de logística, de Olha, qualidade, que isso no bacana. último ano da faculdade, e aí quando eu me formei, eu falei, não é agora que eu vou ainda para a Lartex, eu vou fazer especialização fora do país. Então eu fui para dentro dos fornecedores em Lindau, Dornier, lá no Bodensee da Alemanha, fiquei estudando Meu lá Deus. 4 meses, todos os maquinários, todos os teários possíveis de como operava, qual era a parte eletrônica, a parte mecânica, em alemão, para que eu pudesse, quando voltasse, não que eu iria exercitar mecânica, manutenção, nada disso, mas que eu tivesse Mas tem um que know-how. entender, tem que entender, Então, eu tem que tirei um ano entender. sabático de estudo pós-faculdade na Europa, onde eu fiquei 4 meses, Alemanha, Bélgica, e depois eu fiz a minha pós em Florença, na Itália, que aí veio ainda mais essa questão do tecido jacquard. E aí, 2006 foi quando eu fui para a indústria, assumi a gerência da indústria, e é outro papo para a gente continuar durante a live aí. É, não, você então é mega especializado. E sabe o que me Eu, encanta? Você é super jovem. sim, tenho cara de Você é jovem, super jovem. eu não sou mais tão jovem assim. Já fui, quando eu entrei eu era uma menina, hoje não mais, mas com carinha de jovem, ainda tá bem. Obrigada pelo elogio. Não, é, Mas não, você, era, você é jovem, não é só aparência. sim, A de sua espírito, juventude né? está em tudo. É, Está do jeito que é, você fala, nessa paixão que você é, tem. Porque eu acompanho é, vocês no Instagram e foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Falei, nossa, é. mas que menina simpática. Ai, que bom. É, não é aquela coisa comercial das indústrias, não é aquela coisa marqueteira. É uma coisa real, assim, bacana, e É. que encanta a gente, né? É Ai, por que isso bom também eu fiz o ouvir isso. convite. Que bom. Isso é muito bom. Transmite sinceridade no que você faz, né? Transmite a Sim, paixão que você tem do estudo, de se preparar, de se preparar quando o momento certo chegar, né? Não é só se é isso aí. Fico, deslumbrar, vou, é, não é? Fico Isso é feliz, bacana, assim, é muito bacana. pelos comentários, porque é bem isso mesmo, assim. Eu tento ser o mais verdadeira possível. Às vezes eu falo pra galera, não tem maquiagem na indústria, não tem salto alto. Eu tô aqui de tênis, eu tô aqui de bermuda, no pleno, né, Rio, ou quando a gente viaja para dentro de outra indústria. Não tem como, assim, ser, sabe, pô, tem que estar toda na beca. Não, é indústria. Quando você vai para uma feira, aí você se Indústria. arruma bonitona, manda um escovão no cabelo. Fora isso, É, não tem como. A realidade é põe, outra, meu filho. A realidade é mão na massa, é lá no tiara, é coque no cabelo, assim, eu faço assim, vou é, para vou para dentro da tecelagem para provar, né, e fazer toda a é bem isso concepção aqui, das né? coleções. É bem isso aí, eu sou É bem isso essa aqui, pessoa. né? Exatamente. Eu sou essa pessoa aí. A minha mãe até falou assim: nossa, mas você vai assim pra lá? Eu tava de cabelo molhado ainda, mas 7 e pouco. Eu falei, cara, é a cara que eu tenho pra 8h30 da noite começar uma live. Vambora, é o que tem pra Justo. hoje. Mas isso é o que a gente busca no projeto, é isso, é essa espontaneidade, essa verdade, né? Eu acho que as pessoas querem isso. Porque as pessoas conhecem, eu falo isso para os designers sempre que eu vou entrevistar. As pessoas conhecem as poltronas, conhecem as mesas, as suas cadeiras, as obras de arte, os seus tecidos, mas as pessoas querem conhecer por quem está por As detrás disso. pessoas. Ah, É quem trama o negócio de verdade, né? Não é só
entra lá na máquina e sai do outro lado. Tem toda uma preparação, tem todo um Sim, estudo. É uma sim. pessoa super especializada que fez isso, então isso é importante. E eu sempre pergunto essa questão de formação acadêmica, porque tem um monte de gente que está vendo a gente do outro lado que sequer sonha que existe uma profissão bacana dessa, Sim, né? sim. E está muito E em quando extinção, houve... assim, muito em extinção aqui no Brasil. Talvez É, eu seja uma das últimas remanescentes, porque, por exemplo, agora no Senai CETIC nem tem mais essa faculdade, eles terminaram com a faculdade. Agora porque não virou tem, não engenharia tem... de produção. Não tem muito mais indústria para também empregar esse monte de engenheiros têxteis, né? É muito especializado mesmo aqui. É muito especializado, né? E você estava Muito, falando, a muito. indústria tem 75 anos, é muita coisa. É muita coisa. A gente, desde 1950, maio, a inauguração, e vem passando por gerações, e hoje tá eu e meu irmão, é bem familiar, assim, né? A gente tem a família muito no centro do negócio, então começou lá atrás, depois meu pai assumiu, junto com a minha mãe também, que sempre trabalhou na indústria, na parte administrativa, e aí veio essa Certo. vontade minha. O meu irmão, Rubens, é 2 anos mais novo do que eu, mas sempre trabalhou na Lartex, ao contrário de mim, ele sempre foi para a Lartex. A gente tinha, na época, ele foi para Miami tomar conta do CD, que a gente abriu lá, um CD de distribuição, isso também em 2004. Então ele sempre fez, ele até entrou na Lartex bem antes de mim. E ele não é especializado, ele não tem essa parte, essa formação técnica, né? A dele sempre foi muito mais de mercado. Então, ele hoje é o diretor comercial e financeiro da empresa. E eu costumo dizer que meu pai fez um bom trabalho, sabe? Ele dividiu, né? Ele É, fazia tudo assim, né? Na verdade, só tinha um e agora tem 2 pessoas na frente do negócio. Eu com a parte técnica, né? A parte de criação e industrial, e o meu irmão com a parte comercial, né? A parte realmente de venda, de treinamento, com equipe, etc. E financeiro. Então a gente está bem dividido, cada um segurando a sua peteca, e de vez em quando a gente choca um pouquinho, mas 99% das vezes a gente se dá super bem. Então a família sempre teve muito à frente, assim, né? Da gestão e de como levar a Lartex para frente, assim. bacana, bacana. Ah, eu acho que vocês vão ficar muito tempo no mercado ainda, porque pelo que a gente vê e pelo que eu estou ouvindo, vocês têm uma solidez, né? Vocês sabem Sim, exatamente onde estão pisando, né? E sim, vocês, sim. vocês foram os sobreviventes de tecelagem no Brasil, Sim, né? não, ainda mais no De Rio, né? fábrica. O Rio era um polo têxtil antes, né? A gente está perto da Serra de Petrópolis, então, assim, Petrópolis era enxurrado de tecelagem. É claro que não é um polo têxtil como no Sul, como em Americana, São Paulo, que tinha 3.000 fábricas, 4.000 até mais, mas, assim, ali no Rio sempre teve, era um polo muito forte ali de tecelagem, e hoje tem 2, 3, 4, assim. Então, é triste, né? Porque o Estado quase que acabou, né? Um Estado muito corrupto, vamos dizer assim. Será que a gente pode falar isso aqui nessa live? Mas é a verdade. Pode, Então pode, perdeu muita mão assim de governo. Então isso atrapalhou muito. A logística ficou impossível. é, Caminhões sendo assaltados para entrar na cidade. Então isso tudo para as indústrias locais que estão ali e que atendem o Brasil inteiro, porque a gente atende o Brasil inteiro, fica cada vez mais difícil é, de você, né? Só fica realmente quem é o que eu falo aqui, cara, a gente merece uma capa. Capa de Mulher Maravilha, capa de Super-Homem, capa do Batman, porque é, tem que, para se empreender no Brasil já é difícil, no Rio de Janeiro, meu Deus, tem que rezar. no Rio de Janeiro é difícil. E tem um É, detalhe no Brasil, né, que é o que mais me incomoda, é uma coisa que eu tenho falado sempre com os designers, é, e com os empresários, né? Eu conheço muito dos empresários do setor. O empresariado brasileiro é demonizado por todo mundo, né? As pessoas olham assim e eu vejo gente que quer que o negócio vá para trás. Não é é, assim, é, né? é. Isso é uma cadeia produtiva. Sim, Precisa de todo sim, mundo, né? sim, Desde o entregador até a gente que está divulgando, precisa de todo mundo. Então, sim. quanto A gente mais não faz tiver, nada melhor. sozinho. Exatamente, Não faz exatamente. nada sozinho. E Não faz outra, nada sozinho. vocês pagam imposto pra caramba, né? É uma taxa de impostos absurda, geral. Geram empregos diretos e indiretos, muitos empregos,
e renda para esse país, né? Sim, É quem sim. toca o país para frente. É Então, a indústria, né? O tá na PIB vem hora. da indústria, né? Indústria, agricultura. Vem da indústria, vem da indústria. Até você estava falando dessa questão das indústrias que fecharam em tudo. Por exemplo, a indústria da porcelana também passou por isso, né? Da cerâmica no Brasil, da porcelana. Mas o que eles fizeram? Eles se uniram e criaram uma lei antidumping contra a cerâmica chinesa, por exemplo. É. Então, o preço da chinesa subiu, mas o que foi? A indústria da cerâmica se uniu, fez lobby no governo e conseguiu aprovar um Conseguiu aumento de aprovar. impostos para os É. chineses. É. Então, sabe, tem que ter essa questão toda, né? A gente foi muito Eu castigado com acho. essa importação injusta, né? Porque é uma importação injusta. Se fosse uma importação justa, É, tá vindo um tecido que realmente vale aquilo que o consumidor tá pagando, é uma coisa. O problema é que, cara, não posso nem falar, mas vem NCM errado, vem com nota baixa, e aí chega um tecido que, assim, eu falo, cara, não tem como eu fazer. Não posso fazer, não posso reproduzir, e nem eu reproduzindo vai chegar com o valor que você precisa. Compra do chinês. Porque não não, vale a então, pena. então um E não está nem detalhe. no DNA da nossa empresa, né? Assim, a gente não, a gente trabalha na linha média alta, né? A China afetou, afetou porque afetou a cadeia inteira. Então, quando outras indústrias, Não, afetou bastante ele. cada vez ficando pequeno, A é bom. gente. É, Não, e outra coisa, as pessoas têm que entender uma coisa. Por que a China vende barato? Primeiro, porque ela copia quase tudo que vem do mercado. Sim, E segundo, porque eles não têm lei trabalhista, os caras sim, não tem trabalham lá nada. sentados no chão, enquanto que aqui no Brasil Exatamente. você está com, com o leão mordendo seu pescoço e um monte de encargo trabalhista que influi. Que É, influência. E né? outra, As pessoas têm. tem que ter certificações específicas, né? Você tem que ter uma Sim, BVTEX, você tem que ter um ICS, né, que é o caso da Leroy Merlin, que é um dos nossos clientes, que é uma auditoria assim, International Compliance era International ICS and Sociability, ou seja, toda a parte de compliance meio ambiente, toda a parte de social, toda a parte de qualidade, uma ISO 9000 dentro do vocês são. ICS. Então, assim, a gente É, quase que temos que nos adaptar a essas situações de certificação, ok? Mas ao mesmo tempo chega tecidos e almofadas e produtos e acessórios da China que não tem nada disso, que o cara tá a criancinha lá é, trabalhando no chão. Então é muito discrepante, sabe, assim, mas também não dá pra é, gente querer, a gente faz a nossa parte da melhor forma possível. Se a gente já fizer o é, correto, eu acho que a gente já tá fazendo bastante coisa, né? muito bom. Agora vamos falar um pouco, a gente já falou um pouco sobre a tua história, a história da Lartex, né? 75 anos no mercado, não é para qualquer pessoa. Vamos começar a falar um pouquinho de produto. Vamos. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, porque vocês são uma indústria, eu esqueci de falar isso, vocês são uma indústria especializada em jacquard, né? Sim, nosso DNA, Ah, é o DNA de vocês. Por sim. que o jacquard? Me explica. Eu fiquei curioso desde a primeira vez que eu vi. Porque era, né? Nasceu como uma indústria já de jacquard, então assim, no início lá, desde 1950, os maquinários já eram jacquard, e aqui eu vou explicar o que é o jacquard para o pessoal entender, mas já era, e a gente nunca quis sair muito para o tecido plano, né, que é aqueles quadros de liço, que fazem tecidos mais simples, porque o jacquard é arte. E quando a gente tem dentro da gente essa vocação para a arte, é onde você consegue se expressar melhor. O jacquard é Legal. infinito para a arte, né? Então a gente nunca quis se desfazer disso para vender uma coisa commodity, sabe? Porque eu poderia. O jacquard também bate commodity se eu quiser, ele bate liso também. Mas a gente, pelo contrário, a gente quis se diferenciar e o DNA da Lartex é exatamente isso, é o design em tecido jacquard. E aí, para quem não sabe, posso entrar nesse caminho, posso entrar nessa falar do Pode, eu acho que jacquard? agora você pode. Eu acho que você pode explicar um pouco
o que a gente estava conversando mais cedo, né? Que é o jacquard, sobre o maquinário, quem criou. Sim, quem Explica um criou e pouco para a tudo gente mais. sobre isso. Primeiro, assim, que o nome é Jacquard, Jacquard. O pessoal, tem gente que me fala Jaguar, eu falei, Jaguar é só o carro, não é isso. É o bicho. Jacquard. O que é Jacquard? Por que essa palavra é difícil, Jacquard? Porque, na verdade, é o sobrenome do Giuseppe. Giuseppe Marie Jacquard foi o inventor dessa maquineta Jacquard, que é uma maquineta. O tear, todo mundo conhece, um tear, né? Assim, eu pelo menos tenho uma noção do que seja um tear. Existe o tear, que ele tem aqueles quadros de lis. Tum, 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 sim, tum, o tear, né? o tear faz a trama e o urdume, né? Explica pra gente o que é trama e o que é urdume. Eu queria que você explicasse isso. Tá, então vamos lá, bem no beabá. Bem do beabá do beabá. Como é que é composto? Isso. Como é que é composto o tecido? Existem diversos tipos de tecido. Vou separar em duas categorias. O tecido de malha, que é isso aqui, que é o que a gente usa, né? Que é que você está usando aí, malha, e existe o tecido plano. O que é tecido de malha? O tecido de malha é formado por um fiozinho que faz assim, ó. Tom, 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 aí vem para baixo, tom, tom, por um fiozinho só. Ou malha retilínea, que é aqueles tricôs que a máquina fica fazendo assim e tal. Isso é um tipo de tecido, mais utilizado para vestuário. Certo. E aí a gente tem um tipo de tecido plano. Por que é plano? Porque ele forma esse ângulo de 90 graus, o ângulo plano. Por isso que eles têm esse nome. Esse fio que está sempre na vertical, que forma o comprimento do tecido, a gente chama de urdume. Urdume, com U. Urdume. E esse fio que entra na horizontal, que é aquele no tear, quando o pente, assim, bate, né? E faz aquele barulho. É a trama. É a trama. Então, isso é um tecido plano. No tecido plano, existem as variações de tecido ratier, que a gente chama tecido maquinetado, e tecido jacquard. Para ficar fácil, eu vou unir só em dois grupos. Os tecidos formados por quadros de liço, que é aquele quadro que vocês já devem ter escutado, pelo menos o barulho. Para quem já viu uma tecelagem rodando. O que são aqueles quadros? Eles levantam os fios de urdume em blocos. Então, vamos pegar o exemplo, vamos supor que o meu tecido tenha 2.000 fios de urdume, um do lado do outro, formando a largura ali do tecido. E aí eu tenho 2 quadros de liço. Se eu tenho 2.000 fios de urdume e eu tenho 2 quadros de liço, cada quadro de liço está levantando 1.000 fios. Estou dando um exemplo para a conta ficar fácil, tá? Então ele levanta, e quando esse quadro aqui levanta, passa a tramazinha e o pente vai lá e bate. Aí ele abaixa, o outro levanta. E fica assim, revezando para que haja o entrelaçamento desse fio. Mas aí ele só consegue fazer esse tipo de entrelaçamento. Em cima, embaixo. Um fio em cima, um fio embaixo. Isso é quadro de liço. Aí veio, lá em 1881, o Giuseppe Marie Jacquard falou, cara, peraí, não é possível que eu só consigo fazer esse tipo de tecido. Eu vou inventar uma maquineta que vai ficar a 4 metros do chão, 5 metros do chão, e ela vai ser capaz de botar o que eu tenho na minha cabeça aqui, que é um desenho que eu quero fazer no tear. Eu não queria mais pintar, eu quero fazer esse desenho no tear. Como que eu faço isso? Com os quadros de liço, eu tinha limitação, eu não conseguia fazer desenho, eu só conseguia fazer amarração, não dá pra fazer desenho, é amarraçãozinha. Entendi. E aí ele pensou, como que eu vou conseguir fazer isso no tear? Opa, se eu conseguir levantar individualmente os fios de urdume. Por quê? Vamos supor que eu tire uma foto aqui da nossa live. Puf! Aí você tá com óculos aí amarelinho. Opa! Na ponta do óculos eu vou estar levantando esse fiozinho amarelinho. E na ponta daqui da boca eu vou estar levantando o fiozinho vermelho. E na ponta da camisa eu vou estar levantando o fio preto. Então ele conseguiu fazer uma maquineta que fica lá em cima do jacquard. Então a máquina jacquard não tem mais esse quadro de liço. Ela tem toda a base igual, só que aí sobe um grande emaranhado, que a gente fala assim, de fios, que não é o fio do tecido, são cordinhas que ficam amarradas lá em cima, individualmente através de ganchinhos, e aí a maquineta dá o sinal para que ela abaixe ou levante. O Giuseppe Marie Jacquard inventou esse cartão eletrônico na época, que é um sistema, nada mais é do que um sistema binário, furado, o fio desce. Tá furado, um buraquinho entra ali e cai. Não tá furado, ele sobe e fica o outro fio aparecendo. Então ele conseguiu perfurar esse cartão, passava esse cartão lá por cima, bem mecânico, isso a gente está falando lá de 200 anos atrás,
né, bem mecânico, mas que já conseguia fazer florais, já conseguia fazer medalhões, já conseguia fazer diversos tipos de Então, desenho. então, esses são os tais cartões que falam no texto, né? Quando Isso, eu no pesquisei. texto. Cartões perfurados, era bem aquilo. Os desenhos, quando eu estudei em Florença, eu estudei bem na parte manual, né? Parte de veludo manual, veludo em jacquard manual, lá em Firenze, na Fondazione Arte della Setalise. E aí, é que a gente desenha, né? A gente pegava É aqueles isso papéis aqui, ó. quadriculados. Isso aí. Isso aí mesmo. Isso aí. É isso, E não aí é? a gente pegava aqueles papéis quadriculados, papel quadriculadinho, ia pintando pontinho por pontinho, exatamente. Ia pintando pontinho por pontinho para fazer a flor. E dali a gente ia para o punching file, que a gente chamava, que era um Aqui, ó. piano. Isso aí. Esse é o jacquard, tá vendo? Lá em cima, essas cordinhas que se unem lá em cima, a maquineta, exatamente. A maquineta dá conta de abaixar e levantar. E quando você abaixa e levanta, você consegue fazer qualquer desenho baseado no que você já programou nesses cartões. Então você desenhava primeiro na mão, naqueles papéis, de papel mesmo, quadriculadinho, depois você sentava num piano, como se fosse um piano. É ele, Giuseppe Ó, Maria esse Jacquard. aqui é... Exatamente ele. Ele aí, Então, essa foto aqui que eu estava te falando, que desculpa te tá lá no cortar. museu. Essa foto que está no Museu de Ciência e Tecnologia de Londres, essa foto está lá. Eles têm essa foto, vou visitar para conhecer. Eles Porque devem ter outros. foi um marco, assim, porque como é Eu uma estava. coisa, até hoje, assim, como é uma coisa muito especializada, muito técnica, porque você imagina, quando ele inventou isso, beleza, inventou, mas agora eu preciso de uma pessoa que desenhe, que faça uma arte, então ele contratou pintores, né, a pessoa, o artista, o designer em si. Na época até você falou, Tati, designer, eu falei, não, eu não sou a designer da empresa, eu tenho um time aqui que eu coordeno, porque eu tenho que dar o crédito para a galera que desenha, né? A Kátia e diversos Luiz e diversos outros profissionais que passaram por aqui. Então, tinha que primeiro... Existe uma cadeia de profissionais que passou a existir com a invenção dessa máquina, porque agora eu precisava de pessoas artistas que fizessem aqueles Sim, quadros. Depois eu precisava de técnicos que entendessem aquele quadro, sentava num piano, como se fosse bem toscamente falando, com um prego, e ele furava esse cartão. Então, ele batia no pé e na mão. No pé e na mão ia furando um cartão. Tomado, deixado. Tomado, deixado, deixado. Ou seja, em cima, em cima, em cima, embaixo, embaixo, embaixo. Ia passando essa configuração daquele floralzão que estava naquela arte para esse cartão. E aí depois eu tinha que ter o profissional, o mecânico ali, o técnico, para colocar esse cartão perfurado e fazer toda a parte mecânica da máquina funcionar, porque ele já está valendo. Conforme ele batia com o pé, o cartão andava. E aí, quando andava, ele inseria manualmente ali a trama e batia o pente. Aí apertava de novo, o cartão andava, e aí ia formando o desenho na frente dele ali. Graças a Deus, a gente evoluiu. Aqui na empresa chegou a ter cartão, máquina com cartão, lá em Niterói. sério? Mas já na minha geração, a gente só tinha Ferrari, eram todas Dornier, todas maquinários Stoible eletrônicos, então é tudo CAD/CAM. Hoje a gente desenha olhando para o computador, num tablet grande, numa mesa digitalizadora bem grandona, desenha, mas os profissionais são quase os mesmos, porque eu preciso da desenhista, do designer ali, que vai fazer aquela arte, não mais em papel, mas diretamente ali no CAD, no computador. E aí eu preciso passar isso para um técnico têxtil que vai entender quais fios e quais estruturas eu quero dar para ter mais relevo, mais estrutura, menos estrutura. E aí ele bota os mesmos pontinhos que a gente botava, os antepassados botavam no cartão, ele bota no computador. Então o vermelhinho desce, o branco sobe. É igualzinho, o mesmo sistema, só que é eletrônico. E aí a gente bota isso no pendrive, grava na máquina e a máquina 400 RPM e bota cospe tecido aí. Então, mas é legal que assim, por que foi uma técnica muito revolucionária, por que provavelmente ele está aí no museu? Porque foi um marco para a elite da época. Porque quem conseguia fazer isso aí? Para a indústria, mas uma indústria muito elitizada, porque quem conseguia fazer isso aí é só quem tinha muito dinheiro na época
e muito requinte para ter esses profissionais. Então, quando você olha para a cultura aí na Europa, vocês veem aonde está aplicado o jacquard. Está aplicado nos palácios, né? A gente tem todos os medalhões, os damascos, forrando paredes, forrando... Você vai em Florença, eu falo de Florença que é onde eu tenho camas, você vai lá no Medici, no Palácio de Medici, é todo jacquard, assim. E por isso que no inconsciente da gente, do pessoal que não é técnico, acha que jacquard é uma coisa clássica. Porque eles não estão totalmente errados, porque a origem está nos palácios. Tá? A Itália inteira forrada, França inteira, né? Lyon, todos os cantos ali, Alemanha depois, mas aonde tinha reinos, vamos dizer assim, né? Tinha o jacquard dando a opulência para a elite se destacar, porque a barreira de entrada para uma pessoa ter um tecido jacquard era muito alta. Então, os príncipes e reis tinham isso como cultura, né? E por isso que o pessoal acha que é uma coisa só clássica. Tanto é que ele foi convidado pelo Luís XV, né? Para criar coisas para o palácio. Eu estava lendo que ele foi foi convidado pelo próprio Luís XV. Né? Exatamente, que precisava, né? Versalhes é todo forrado de jacquard. Então, assim, quando você entende o que é o jacquard, e aí fica fácil do pessoal identificar. O jacquard hoje, sempre, mas para sair também esse estigma que é só clássico, ele é qualquer desenho que é formado pelo entrelaçamento dos fios. O desenho está ali, ele está em cima e ele está no avesso. Por quê? Porque o fio, uma hora ele está passando em cima, outra hora ele está passando no avesso. Vou pegar alguns exemplos já para falar com vocês, mas você imagina que a partir do momento que a gente entende que os ganchinhos, né, são independentes, eu não faço só clássico, eu faço qualquer coisa. O que você quiser. Assim, o que a gente quiser. A gente pode tirar uma foto aqui, ai, coitada da minha design. Dá para fazer um desenho assim, por exemplo? Total. Facinho, 3 cores, amarelo, branco, vermelho. Ligamento fácil de colocar. Então, assim, aqui, por exemplo, eu dar um exemplo para vocês nitidamente. Pega o tecido e mostra pra gente. Ó, isso aqui. Isso aqui é um jacquard. Isso não é uma estampa. E aí vem a confusão ainda com a estampa, né? Porque o pessoal fala, que floral bonita, estampa bonita. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá dando otite aqui na técnica, na engenheira têxtil aqui, tá dando otite. Calma aí, vamos organizar a vida. Estampa é uma coisa, jacquard é outra. Qual é a diferença básica? Estampa, você tem uma arte no papel e você tem um tecido plano aqui, ou uma malha. E você estampa, por isso o nome, você pressiona aquela arte ali, né, através de temperatura alta e pressão, você transfere aquela arte que estava no papel e imprime. Imprime, hoje tem impressora digital, né, impressão digital, aí na época é cilindro, quadro, silk, tem diversas formas de estamparia. Mas todas elas têm a mesma função, transfere de uma superfície para outra superfície. Então a estampa, ela fica em cima, e a estampa também pode ser de qualquer coisa, pode ser de animal, pode ser clássica, pode ser floral, geométrica, também é infinito a arte, né? Mas você transfere para aquele substrato ali, que é o tecido ou a malha. E aí do lado avesso, você não consegue ver o desenho aqui, ele fica embaçado, por quê? Ele está só na superfície. Quando a gente vem e fala de um tecido jacquard, vocês conseguem ver que o desenho é formado pelo entrelaçamento dos fios. Sim, então eu consigo fazer desenho assim. Esse aqui foi até uma collab que a gente fez com uma artesã. Como é que ela fez esse desenho? A artesã Thaisa Nunes. Depois procura ela, porque ela é muito fera. E a gente fez essa collab no meio da pandemia. Thaisa Nunes, feito por mim. E a gente fez essa collab na pandemia, a gente trocando mensagem no Instagram. Eu falei, cara, vamos fazer uma collab? Vamos... Porque ela não pinta tecido. Ela pinta, você não vai acreditar, ela pinta filtro de barro. Ela pega aqueles filtros de barro e pinta. Essa arte aqui foi inspirada numa arte que ela fez num filtro de barro. O produto dela são filtros de barro, filtro de barro. E aí, olhando aquela arte, eu falei, cara, eu vou ser a primeira empresa a pegar a arte de uma artesã real que pinta em outro produto, em outra técnica, né? Não é tecido. Mas a arte dela me impactou tanto que eu falei, eu quero transformar isso num produto têxtil. E aí ela pintou uma tela, me mandou uma foto, porque estava em pandemia,
eu peguei, analisei a foto, falei, beleza, dá pra fazer. A gente tem todo o processo no nosso Instagram contando a história de como é que foi. E aí eu mandei o arquivo pro minha designer, falei, vamos fazer? Vamos. Mandei o arquivo pra tecelagem, estava todo mundo em home office, só o pessoal da produção, e a tecelagem bateu isso aqui, cara. E saiu essa almofada aqui, entre outra coleção inteira Linda, Camamu, que você vê que não tem nada de lindíssima. clássico, não tem nada de clássico. E a gente mistura diversas cores. Então, assim, pessoal, quando vocês forem se referir a um tecido que é feito em jacquard, evita falar estampado. Ah, essa estampa no jacquard é maravilhosa. Entendi. Cara, é uma contradição, assim, absurda, porque estampa é uma técnica e jacquard é uma outra técnica. Então a gente fala o design, o desenho, a padronagem, e evita falar a palavra estampa. Para não confundir, porque É aí por se isso, faz uma confusão só. é por isso que tem aquela história que eu sempre ouvi quando eu estudei design de interiores, que o jacquard de verdade tem o avesso. Exatamente. Se você pegar, deixa eu ver se tem alguma. Tá aqui, Pega um ó. aí pra gente ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá passando todos os fios aqui, ó. Dá pra ver os fios todos passando aqui, né? Passando no avesso. Porque É, é justamente isso. É um fio. Se ele passa por cima, uma hora ele vai passar por baixo. Então, o que que isso justo. acarreta, né? E o que que isso proporciona? É um tecido infinitas vezes superior, vamos dizer assim. Não é à toa que era utilizado por quem dominava, né? Pela grande burguesia, vamos dizer assim, da época. E até hoje, porque a barreira de entrada é muito alta. Estampa hoje ficou muito fácil, né? Qualquer pessoa consegue fazer e reproduzir. Agora, uma pessoa reproduzir um tecido jacquard, ele tem que ter o maquinário, ele tem que ter o técnico, ele tem que ter designer, ele tem que ter a pessoa, tem que ter os fios. É muito mais Justamente. complexo. Então, a barreira de entrada é muito maior e por isso que a especialidade é muito, cada vez mais funilzinho, sabe? Cada vez menos pessoas, né, fazendo E isso. interessante isso que você está falando do processo, né, que transforma o tecido no próprio desenho. A durabilidade disso é maior do que um tecido Muito maior. estampado, O conforto não também. é? A gente tem variações de textura, que acho que dá para ver bem. Tá vendo? Aqui Eu estou vendo, eu estou eu vendo. tenho alto relevo. Na estampa você não consegue muito isso, né? E aqui a gente utilizou um fio grossão, é um fio bem grosso mesmo, tem quase 5 milímetros assim de espessura, que Lindo. tem um relevo. Então o jacquard te Essa almofada proporciona. linda. É linda, né? A gente ainda É botou da um coleção. tasselzinho aqui. Essa coleção nova É, do Tassel. Essa aqui é toda nova que tá é da aqui coleção. atrás de mim. É, é toda nova que eu tô aqui dentro do showroom. E Você então, tem um assim, fio para mostrar para Você tem um fio para mostrar para tenho, gente? tenho. Vou aqui Mostra buscar. para Peraí, gente. um segundo. Tá. Peraí. Gente, um minutinho, a Tati foi buscar um material para mostrar para gente. Ela está explicando sobre o jacquard, como é que a gente reconhece um jacquard verdadeiro, como é que ele é feito, a questão de qualidade. Ela voltou com o tecido. Ao vivo é bom por isso. Vamos lá. As pessoas também sempre me perguntam: ah, Tati, jacquard então é um tecido de algodão. Aí eu falo: ai, meu Deus, tem nada a ver uma coisa com a outra também. Aí então vamos lá falar da cadeia, né? O jacquard, então vocês já entenderam que é aquela maquineta que fica lá em cima do TA, que proporciona a gente criar qualquer tipo de. Tati, que fios? Qualquer um. Então, assim, a gente tem. Qualquer um. A gente tem fios que são fantasia, que a gente chama, tá vendo? Ele tem várias cores. A gente Certo? tem fios bem naturais. Esse aqui é um fio algodão linho. E os fios, pessoal, eles são formados. Tô vendo. Do que o tecido é formado, porque na verdade o fio é formado de fibra e o tecido é formado de fio. Então é uma cadeia, né? Fibra Fibra. formada de fio, Entendi. que são grupos naturais, fibras naturais e fibras artificiais.
Tati, me dá um exemplo de fibra natural. Vamos lá, vegetal. Fibra Algodão. natural de origem vegetal. Algodão. Nasce lá da plantinha, tem um capulho, o cara vai lá, recolhe aquilo ali e a gente usa aquela fibra, torce, joga isso dentro do processo de fiação, torce ela e aí vai tirando, estirando até que faz esse fiozinho aqui e de acordo com a fiação que é. Então, fibra natural, algodão, linho, juta, rami, cânhamo, isso tudo de origem vegetal. Linho, origem animal, lã, seda, alpaca, né, dependendo do nível de lã, seda, já falei, e fibra artificial. Aí a gente tem as artificiais e as sintéticas. Artificial é aquilo que o homem tentou fazer para imitar a fibra natural. Então, por exemplo, viscose não é uma fibra sintética, é uma fibra artificial, que o homem tentou imitar o quê? O brilho da seda. Da seda. Só que ela também não é tão resistente, exatamente. Aí o acrílico, né, o poliacrílico, é muito utilizado em decoração, que é o poliacrílico, né? Ele deriva já sintético, deriva do petróleo. Então, tudo que vocês veem que tem a palavra poli na frente, poliéster, poliacrílico, poliestileno, poliamida, vem do petróleo. Então, é uma fibra sintética. Então, a gente consegue trabalhar com esse universo de fibras. A gente pode misturar isso tudo na fiação, pegar algodão e linho e liberar. A gente pode fazer o fio só de uma fibra só. A gente, como a Lartex é uma tecelagem, eu compro esses fios já. Eu não faço o processo de fiação. Eu já compro de várias fiações, tanto aqui quanto fora, os fios que eu quero, da grossura que eu quero, da grossura que eu preciso para fazer a textura que eu preciso no tecido. Então, se eu quiser fazer um tecido mais assim, mais plain, né, vamos dizer assim, com pouco relevo, é um tipo de fio. Se eu quiser fazer um tecido com muito relevo, já é outro tipo de fio. E aí a gente consegue brincar, né? Por isso que eu falo que jacaré é arte. É igual a música, que você fica se inspirando e fica fazendo diversas combinações com as notas. Eu fico aqui, eu sou a maestra, né? Eu fico, vamos coordenar isso, vamos usar essa cor, me faz um desenho floral. Eu fico aqui, e sou quem vai para a aprovação final, né? No TA. E a gente vai se inspirando e tocando a nossa arte aí para frente. E dá para misturar as fibras também, né? As sintéticas com as... Sintética, a gente tem fio, poliéster linho, tem o fio acrílico algodão, lã. Aí a imaginação, e é legal porque vai dando um efeito. Então, por exemplo, quando a gente pega uma fibra sintética que é mais brilhosa e pega um linho que é bem seco, né? E a gente torce, eu tenho tanto a parte rústica naquele fio ali, por causa do linho, quanto um brilhozinho, assim, bem de leve do sintético, que na mistura fica show de bola, assim, fica super sofisticado, sabe? Então, sabe que brincar. Eu vi você falando sobre essa questão da quantidade de fios na trama e no urdume, né? Uhum. E tal. Também tem aquela questão que a gente usa na bianqueria, na roupa de cama. Quanto mais fios... melhor é o tecido, não é? É isso? Sim, no nosso caso, na parte de cama, tem uma diferença que quanto mais fios, que você tem aquela largura do tear ali, né, que está fazendo o lençol, vamos dizer assim. Quanto mais fios você consegue colocar, na verdade não é pelo número de fios, e sim pela finura do fio. Porque como é um produto que você vai deitar, quanto mais fino for o fio, quanto mais microfibra ele for, assim, né, se é que a gente pode falar isso da fibra sintética, quanto mais fininho ele for, maior vai ser o conforto. Por isso que a gente tem ao toque. Por isso que a gente tem aqueles casacos de cachemir de não sei quantos fios. Porque o cachemir é uma fibra bem fininha e aí, conforme for mais fino ainda, maior o conforto ao toque quando você vai deitar. Quando a gente vai falar de tecido para decoração, significa que quanto maior a quantidade de fios no urdume e maior a quantidade de fios de trama, mais resistência e maior a definição dos desenhos. Então tem desenho que eu só consigo fazer com 10 mil fios e 70 fios de trama por centímetro. Por centímetro. Para poder...
para eu poder ter a definição daquele floral nos mínimos detalhes, mostrando a gotinha do orvalho na pétala, sabe? E aí sim, Sei. quanto mais fios eu coloco, maior é a densidade ali por centímetro, maior fio por centímetro, e como o meu desenho é formado pelo entrelaçamento de fio, maior a nitidez que eu vou ter no tecido para Legal, formar aquele bacanérrimo. desenho lá. Nossa, como é bom falar com alguém que é especializado no negócio, né? Porque a gente não tem ideia dessas coisas, né? Ninguém É. fala isso pra gente na hora que a gente está comprando o tecido, né? Não tem E essa assim, informação toda. não necessariamente um tecido com menos fios, ele vai ter menos durabilidade ou menos conforto. Mas com certeza ele vai ser mais simples. Ele vai ter 2 cores ou ele vai ter 3 cores. Agora você pega um tecido que tem 8 cores no urdume e tem 12 cores na trama, é um tecido muito mais sofisticado na arte dele, na concepção da arte, né, do que esse que tem uma cor, 2 cores, ali tom sobre tom. Então, assim, na definição é infinita vezes maior quando você dobra aquela quantidade insere quantidades ali por centímetro de fio, tanto no urdume quanto na trama. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho me deparado recentemente com o capim dourado, né? Que é aquela fibra que vem do jalapão. E a gente vê um monte de coisa sendo feita com capim dourado e bacana e tal. E uma amiga que é estilista, na verdade, que faz corset sob medida. Estava conversando com ela outro dia, com essa história do capim dourado, ela falou, eu quero fazer um corset de capim dourado. Mas eu não conheço nada sobre a fibra, a gente tem pouca informação e tudo. Por exemplo, já pensaram em colocar capim dourado na trama de vocês? Porque ele tem um brilho incrível. Sim, não, a gente não utiliza ainda, não é que a gente não vá utilizar, mas a gente ainda não utiliza. Primeiro que aqui no Brasil, como a gente é indústria, né, e para decoração, que é muito diferente de indústria de moda, porque indústria de moda é assim, você lança a coleção, amanhã acabou, porque mudou a estação. E aí muda a coleção, você descarta aquela e vai para uma outra coleção completamente diferente. A decoração não é assim. O ritmo do decor é diferente, o decor é mais perene. É mais perene. Né? Então, assim, a gente, quando faz coleção, a gente distribui bandeiras, né, e-books, e esses books ficam nos clientes de revenda de tecido 2, 3 anos. Então, assim, eu preciso de fornecimento de fio para, no mínimo, 2, 3 anos. Então, quando começa a surgir esses burburinhos, fio reciclado, fio derivado do bambu, lindo, mas que na prática, para a indústria nacional, ainda não está preparada, porque eu não tenho fornecedor que me entregue continuamente para que eu monte uma coleção de decoração. Para moda, show, porque você lança com a coleção cápsula, acabou. Para a parte de acessório, que é essa outra linha que a gente tem, daria, porque eu faço cápsula aqui com ela. A gente troca a coleção muito rápida para acessório. Para tecido mesmo, venda de metragem em tecido, onde os clientes e as revendas têm bandeiras, e-books, não funciona. Então, a gente sempre tenta ter muita parcimônia nessa questão de escolha dos fornecedores e escolha de fios que sustente a nossa parceria com o nosso cliente. É isso, a gente tem bem calçado, né? Mas nada impede. O tear que a gente tem, a Lartex hoje é a única marca têxtil brasileira que une design e tendência em tecidos e acessórios em jacquard. E é um dos parques industriais mais modernos do país. Então, o nosso tear, que é o alemão lá que eu fui estudar lá em 2005, que são Dornier, são como se fossem Ferraris, né, vamos dizer assim, da tecelagem, e tece, meu pai fala, cara, tece até cabelo, bota teu cabelo lá que vai tecer, tece capim. Então, assim, não é uma impossibilidade técnica nossa de tecer, mas é um impedimento para a distribuição de tecido, uma vez que eu não tenho um fornecimento contínuo e confiável, vamos dizer assim, dessas matéria-primas para o fornecimento de tecido. Para acessório, a gente testa, dá para fazer coleção cápsula, acabou e virou a coleção. Mas para tecido a gente fica mais no tradicional ali.
Não, e eu penso da mesma forma que você. A gente vê esses lançamentos de tecido feito com bituca de cigarro, por exemplo, enfim, né? Mas isso não chega no mercado porque não mantém uma cadeia. É isso Sim, que você está. sim. É interessante. É, é. E a gente está E, falando de design industrial, né? A gente está falando disso. e como Dessa a gente é forma. indústria, a gente precisa dar continuidade àquilo. Eu não posso lançar um investimento do meu cliente que fez 2.000 books, 3.000 books, que a gente sabe que vai durar 3 anos, e eu não ter matéria-prima porque o meu fornecedor descontinuou, porque não veio o container da Índia, porque não veio. Então, assim, a gente não pode, a gente não trabalha dessa forma, né? A gente tem alguns Entendi. valores aqui muito, muito estabelecidos aqui na Lartex, que é valores negociáveis, que a gente chama lá do nosso corpo de cultura, de código de ética e de cultura, né? Que é, cara, transparência, família, comprometimento da equipe, foco no resultado do cliente. Eu não vou fazer, antes da gente montar qualquer projeto, a gente pensa, será que a fibra lá, o fio, tal, vai dar pau? Porque se der pau, a gente não vai lançar, porque eu não posso transferir a responsabilidade que é minha de indústria lá para revenda, para ele ficar com a cara de taxa lá para o cliente, falar, agora não tem mais o tecido porque saiu de linha. Pô, porque a indústria não tem condição de fornecer, porque já sabia que a matéria-prima não ia chegar. A gente não trabalha muito dessa forma. Quer dizer, muito não, a gente não Então, trabalha nada dessa forma. e isso é uma coisa que o mercado de tecidos, em geral, teve muito problema. Eu estou falando Sim. isso como especificador, né? De você gostar de uma coisa e chegar lá, acabou, não Não tem mais. tem, não Ah, tem. o tecido é importado, só tinha um rolo, só tinha dois, É isso aí. entendeu? Com a Então tem muito importação isso. acontece demais, né? Porque ele compra, tem aqui no Brasil, beleza, chega no dia seguinte, mas não tem, chega daqui a 6 meses. Não tem essa continuidade, né? Justamente. E isso a É, indústria nacional a gente tenta sempre estar com aquele fornecimento em dia e tenta fomentar essa cultura de, cara, privilegia o nacional, privilegia o nacional. A gente precisa que os brasileiros comprem de empresas brasileiras. É claro, assim, salvo uma coisa, pô, não tem. A gente, como indústria, eu priorizo as indústrias o nacionais de Brasil, fiação. Mas tem fios que o Brasil não fabrica. Então eu tenho que recorrer às fiações na Itália, na França, na Alemanha, na Turquia, porque não fazem aquele lógico, tipo de fio. Agora, o que é feito aqui dentro, eu como indústria brasileira, eu tenho que, na nossa concepção aqui, a gente tem sim que fortalecer essas indústrias, porque sem elas para trás e para frente, a minha não prospera bacana. mais 50 anos, entendeu? Então a gente tenta sempre fazer essa roda girar aqui dentro. Quando a gente não consegue, a gente É, também importa. Fio, né? Matéria-prima muito para legal. transformar os tecidos. Bacana. Sabe que você está falando aí da troca do maquinário e tudo, e eu agora me veio uma pergunta na cabeça que é a seguinte: as máquinas antigas, vocês guardaram? Ai, Como é que tá isso? nada, a Porque gente não tem nada. Agora a gente fica, putz, mas será, né? Era bom a gente ter mon- ficado mon- ficado numa é, salinha museu. Não. A gente desapegou. Sabe aquela prática de desapego? Ai, vai 10 velhas e me dá uma Ferrari. As Ferraris estão todas aqui lindas, lixadinhas, vermelhas. Brincadeira. Não é vermelha, não, elas são verdes. Elas são verdes. Mas super modernas, assim, mas assim, a parte antiga a gente não ficou com nada. Eu tinha uma lançadeira na minha mesa, sei lá, uns 10 anos atrás, mas eu ficava olhando para ela e falava, ai, cara, tá tomando muito espaço aqui na minha mesa. E aí acabou que a gente foi ficando, tá aí, deve estar guardado algumas peças ainda. O que a gente guarda, assim, com carinho, mas não tá nem aqui, alguns desenhos ainda da época de cartão perfurado, mas não o cartão perfurado em si, mas sim a arte, né? Então, assim, aqueles rolos de papel de 5 metros, o cara levava 8 meses para desenhar, sabe? Aí eu fiquei com pena de putz, que jogar fora. legal. Mas eu não tenho aqui, Não, não tá aqui. Mas é assim, o resto a gente pegou aquele desenho, já digitalizou na época e já tá tudo em pendrive, tudo dentro do computador. entendi, Porque é entendi. muita. A tecelagem acumula muita coisa, né? É impressionante. A minha sala de desenvolvimento nunca tá arrumada, eu não sei o que acontece, eu tenho que chamar uma personal organizer. Porque vai saindo os tecidos, aí a gente vai botando nas mesas para montar a concepção da coleção, e sai esse, sai aquele, chega mais outro. Então, assim, tá sempre com essa movimentação. Então, eu procuro essas coisas assim Legal. mais antigas e tal, que não tem muito onde mais espaço, a gente desapega. Tati, a gente estava falando aqui sobre coleção moda, design, decoração, moda,
e sobre o que é perene e o que é frugal, né? Que é Uhum. a moda tem um calendário de 4 desfiles por ano, não só 4 desfiles, né? Hoje os calendários de moda são assim: é, primavera, verão, prêt-à-porter, primavera, verão, haute couture, primavera, verão, bride, tem essas nomenclaturas todas, é uma Sim, maluquice, né? sim, E isso é uma coisa, é uma bola de neve praticamente, né? sim. Até eu estava comentando com a Daniela Scorza sobre aquele bordador de francês que é o Lesage, que faz todas as grandes coleções de moda, e que hoje o tecido manual feito à mão, bordado, está voltando muito tá voltando com muita força. O Justamente craft, por isso, para ter esse identidade. valor agregado, né? Diferente da industrialização, não é diferente. A industrialização também tem o seu valor agregado, Sim, mas enfim, era aquilo que a gente estava comentando. E aí sim. eu queria saber de quanto em quanto tempo vocês têm um calendário, por exemplo, de lançamento de coleção ou não? Sim, sim. A gente tem um calendário super, hiper, mega assertivo no sentido assim, mensal. Então, assim, eu Mensal? lanço mensal. Por quê? Porque eu trabalho diversos setores. A gente trabalha o setor de tecido para decoração. Então, a Certo? gente lança uma coleção para os distribuidores que vão distribuir os nossos tecidos. Vamos 2 vezes por ano, primeiro semestre, segundo semestre. E eu lanço uma Legal. coleção para revenda de tecido nossa, que leva a nossa marca e tem todo um trabalho dentro dessas lojas no Brasil inteiro, que não é a mesma coleção desses distribuidores. Então, a gente lança só a nossa revenda, uma coleção específica para eles. A gente lança a parte de acessório, coleção cápsula. 3 vezes por ano. Então, que é Entendi. acessório, que é tecidos concebidos para determinados produtos. Então, são tecidos que já são centralizados, que já fica no formato certo do enfesto, do corte, que não é aquele tecido corrido que você manda enfestar e faz uma almofada de 50. A gente tem Entendi. tecidos específicos para a indústria calçadista, que é outro calendário, que segue muito com a Ah, indústria de moda, calçado, bolsa. Então, assim, são vários segmentos, né? A gente já atendeu moda também, a gente já desfilou no Fashion Rio. Há um tempo atrás, o pessoal vestiu casaquinhos de jacquard. E aí a gente que legal. fez toda a parte de moda para eles. Mas a nossa moda é sempre mais inverno, por causa dessa pegada do jacquard, utilizar esses fios mais grossos para dar textura, até com a matéria-prima que a gente já tinha. Então, a gente tem um calendário muito, que eu falo que é frenético, que é todo mês, tá lá É de janeiro a frenético. dezembro, é aquele quadro que já vem dividido com os meses. Janeiro, fevereiro fica lá ali na minha sala, e aí, cada mês, a gente está atendendo um setor. Então, assim, o nosso setor de desenvolvimento é muito frenético. E a gente tem que mudar a chave muito rápido, porque uma hora a gente está desenvolvendo para calçado, outra hora a gente está desenvolvendo private. E ainda chega nesse calendário que já é mensal, né? Todo mês saindo coisa, ainda chega os private labels. Ou seja, empresas que querem que entregam a arte pra gente e eu executo a arte Para dela. você produzir. E eu produzir, mas aqui entra nesse flow do desenvolvimento todo ali, da equipe e tal. Então, assim, é muito frenético. Todo mês a gente está lançando para um segmento e está aprovando. Por isso que eu falo que a minha sala é zero organizada, porque cada vez a mesa está de uma forma, indo para um setor ou indo para outro para a gente aprovar, e mandando fazer mostruário, mandando fazer protótipo, e etc. Então, Eu não mas é muito legal, é muito inspirador, porque cada hora você está focado, né, na sua arte, mas com particularidades diferentes para atender melhor cada setor. eu não sabia que você atendia a indústria de calçados. É A gente novo isso faz para muito mim. para bolsa maternidade, bolsa viagem, Legal. que o pessoal às vezes tem, né, o designer próprio, e às vezes fala, não, eu quero que vocês criem, me apresenta um desenho étnico, e a gente faz toda a concepção baseado numa história. A gente é muito movido a storytelling, saber porquê, né? Todas as nossas coleções têm um porquê de estar sendo lançadas, independente para qual setor seja.
todas têm um storytelling, todas têm um porquê. Por que que a coleção é com esse formato? Por que que a coleção é vermelha? Por que que a coleção... A gente tem toda uma concepção, a gente faz a concepção da coleção, e aí que a gente vai procurar, beleza, qual é o fio que a gente vai utilizar, qual é a paleta de cor que a gente vai colocar, quais são as artes que a gente vai inserir, e aí a gente faz essas aprovações e na prática, porque às vezes a teoria é linda, mas na prática sai horroroso. Então tem ainda a gente tem 3D, simulação do jacaré, beleza, mas nada Se compara melhor cores. do que eu lá na máquina, na hora da aprovação, deixa eu ver se o tecido realmente não está abrindo, se vai segurar a costura. Deixa eu ver se essa combinação desse rosa com azul ficou legal mesmo, ou se na foto tá linda, mas quando eu chegar aí o tecido tá aberto, tá feio, tá fake. Então é muito prático, é muito mão na massa, sabe? É muito mão na massa. E quanto tempo que você leva para desenvolver, por exemplo, cada produto? Como é que é isso, por exemplo? A gente demora muito do prazo... Aí depende de como chega isso pra gente. Por exemplo, essa coleção que está aí atrás de você é a coleção nova, inspirada... Plate, né? Essa aqui, né? Isso, é. É o Plate que é inspirado. Conta a história dele pra gente. Então, a gente existe uma tendência muito forte que vai vir agora, 23, 24, 25, que veio pós-pandemia, tendência pós-pandemia, que é de pertencimento. Ou seja, as pessoas estão resgatando as culturas, resgatando os sentimentos de nostalgia, mas não nostalgia, vamos dizer assim, triste. Melancólico, sabe? Triste. Bucólico. Bucólico, exatamente. Mas uma nostalgia do que realmente me fazia feliz, o que realmente me trazia paz, qual era o ambiente que eu tinha que me satisfazia ou que me trazia conforto e tudo mais. Então é uma tendência por a gente ter que se enclausurar nesses últimos 2 anos em casa, ouvir muito repensar sobre as novas tendências, e uma dessas tendências é o pertencimento, é você resgatar algumas culturas. Então quando a gente fez esse é um lançamento de final de fevereiro, que a gente lançou na Bicasa, uma feira que tem em São Paulo, é a maior feira da América Latina, para casa, né? Então pega vários setores. E a gente lançou diversas coleções cápsulas baseada na arte. Então, quando a gente pensou em arte, o pano de fundo da coleção foi toda baseada nisso aqui, na arte, porque a gente entende que dentro do arte, se você ler aqui, que é o Lartex escrito, dentro da palavra Lartex, no meio a gente tem a palavra arte. O nome da empresa. Aqui a gente tem o lar, né? E aqui a gente tem o tex, que é de tecido. Então é a arte dentro do lar, através dos tecidos. E aí se você pegar, se eu for mais a fundo aqui, fugindo 1 segundo aqui da conversa, se a gente vier aqui no centro da palavra Lartex, a gente tem 2 letras, R e T. R-I-T. R-I-T. O nome do meu pai é Rubens Tadeu. Que é o nome da minha mãe é Tânia. Então, Rubens e Tânia. O nome do meu irmão, Rubinho, né? Júnior. Rubens e Tatiana. Então, isso aqui eu só peguei e acabei de pegar. Eu tenho que falar isso porque é uma coisa muito que tá na gente, tá na família. Muito legal. E aí a gente... Muito legal, né? Então é uma palavra que tem muitos sentidos e a nossa coleção foi baseada bem no coração da Lartex, que foi o arte. E aí a gente, na concepção... quais artes que trazem essa sensação de conforto, de nostalgia? E aí você acabou de falar, né, que você ia morar na Escócia, que você falou comigo lá atrás, e a Escócia tem essa questão bucólica, né, do rural, do interior. E aí a gente falou, por que não trazer lógico, repaginada, né, para o Brasil, uma coleção que, quando a pessoa vê, ela sabe que é uma cultura que está ali por trás, né? Derivado de uma cultura. É claro que o plaid é formado, porque tem esse nome, né? Porque o plaid lá na Escócia são xadrezes, linhas verticais e horizontais, irregulares, então elas não fazem aquele cheque certinho, eles são irregulares e tem cores diversas. Então essa coleção, ela tem bege, cinza claro, cinza escuro e vermelho. Aí a outra cor dela é com azul, a outra é com verde, a outra é com marrom. Bem escocês. Bem escocês,
bem escocês. Só que E a gente quis... só que o deles eles fazem no tartan, né? Fazem no tartan, é lã, No tartan. exatamente. E são os Exatamente. tecidos que eles fazem os quilts, né? Que é uma coisa maravilhosa, é Exatamente, uma faz o tradição. quilt, tradição. É, E como eu falei, a inspiração foi de lá. Mas é claro que a gente teve que jogar isso para uma realidade nossa. Então a gente fez o tecido 100% algodão tratado, porque a gente sabe que, cara, a temperatura do Brasil não dá para você botar lã na casa inteira, não dá para você, lógico. ninguém vai consumir isso. Então a gente fez um tecido 100% algodão. Enfim, isso permeia por toda a nossa coleção, né? Então a gente tem tecido aqui com técnica inspirado na técnica do macramê, que também é uma questão que veio da pandemia do it yourself, né? As pessoas começaram a fazer macramê loucamente em casa na pandemia, e a gente se inspirou nisso, nessa técnica macramê. Não que a gente, os nossos tecidos, acho que tem uma almofada dela aqui, acho que ela tá lá em cima. Vou virar lá em cima pra vocês verem ela, ó. Ela tá aqui lá em cima, ó. Aquelas lá, ó. Vou ver se eu consigo pegar aqui pra vocês depois. Tá. A gente se inspirou na técnica do macramê, ou seja, nos pontos do macramê, só vou botar meu fone aqui. Nos pontos do macramê, só que isso aqui é jacquard. A gente desenhou os pontos do macramê. A gente desenhou os pontos do macramê, então existiu uma arte, a gente se inspirou no macramê, e a gente desenhou os pontos exatamente como estivesse passando aquela linha, só que isso é feito em maquinário jacquard. Então, assim, isso é para exemplificar que todas as coleções da Lartex têm um porquê por trás, tem um estudo ferrado mesmo em cima de tendência, comportamento social, psíquico. A gente tem isso muito enraizado, a parte de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, para que a gente ofereça coleções para os consumidores hoje as revendas que façam sentido, né? Que não sejam coisas que você vai oferecer porque você tem que vender ou porque você tem que fazer sua produção, bater e estocar tudo e você tem que liberar. Pelo contrário, né? A gente tenta fazer coleções que sejam on demand, just in time, para que tenham o menor desperdício possível, maior eficiência possível, e com a maior qualidade de tudo, né? De fio, de concepção, de coleção e tudo mais. Muito bacana. Hoje você tem uma equipe de design dentro da indústria para trabalhar junto com você, né? Tenho interno e tenho externo também. Hoje, com a pandemia... Fala. Só um minutinho, eu preciso pegar uma coisa aqui. Só um minutinho, rapidinho. Tá? Só um minutinho. Vai falando da tua equipe de design. Vou falando aí. Pessoal que está aqui na live, estão entendendo tudo? Estão gostando? Tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, adiciona aí no comentário. Ah, Cláudia, obrigada, valeu. Se tiver algum comentário aí, pode mandar uma pergunta aqui para mim. Se eu souber, eu respondo. Se tiver alguma curiosidade também. O pessoal vai entrando e vai caindo, e eu sei que isso também vai ficar gravado, que o pessoal da área é certinho com isso. Então, se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, o pessoal que for assistir isso, se tiver gravado, não sei se vai estar gravado ou não, manda um DM lá, @Lartex, isso chega até a mim e eu consigo responder isso de forma tranquila para vocês. Então, desculpa, é porque eu tô ficando sem bateria. Eu nem vi o meu aqui. Nem vi o meu aqui. Então, eu estava ficando sem bateria. Conseguiu? Liguei. Agora tá salvo. Tem um monte de gente fazendo pergunta aí, e teve alguém que falou que está gostando muito da live. Alguém perguntou especificamente sobre o que é e tudo. Bom, a gente estava falando agora do tipo de design. E você já respondeu uma coisa que eu ia perguntar, que era assim, vocês trazem outros designers, artistas, você trouxe essa artista para fazer essa coleção específica, né? Para você, porque você se apaixonou pelo trabalho. Como é que a gente fez uma collab com ela. Você tem outros... cara, eu sou intrometida, sabe? Eu sou intrometida. Eu fuço muito. Então, assim, eu vejo... Primeiro, assim, a Lartex é uma empresa relacional.
ela não é uma empresa transacional, ou seja, a gente não faz negócio porque é vantajoso para a gente. A gente faz negócios que durem, sabe? Que perdurem. A gente gosta de se relacionar com gente. No caso lá da Thaisa, minha mãe gostava muito da arte dela, e ela falou, Tati, olha que arte maravilhosa, não sei o quê. E a minha mãe me mandou uma foto do filtro de barro dela, e assim que começou a história toda, até eu entrar em contato com ela, Que mandar uma legal. DM, depois a gente conversou. Mas a gente, assim, eu fuço bastante. Então, assim, a gente Entendi. já fez algumas collabs interessantes. Eu já fiz, Certo? por exemplo, uma collab com a Warner Bros. No Brasil. E a Lartex foi a Olha, única empresa licenciada para fazer a Liga da Justiça, em Jacar. Então, olha que a legal. gente fez uma linha inteira com Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Olha, Coringa. No nosso Insta tem algumas fotos em TBT, porque isso já tem 2009, 2010, sei lá. E a gente entendi. desenvolveu uma coleção linda de super-herói, assim, coisa que não tem nada a ver, né, com os temas, assim, cotidianos, né, de decoração. Você nunca vai imaginar que você vai ter uma proposta de super-herói. E foi um Mas é sucesso, legal, porque é bacana, é a bacana. gente fez toda a coleção retrô. Então, as cores, as texturas, ficou Muito muito legal. interessante, muito alto nível, assim, de design. Então, assim, a gente é muito aberto a collabs, a gente faz collabs com estúdios de arquitetura, com estúdios de design, alguns procuram a gente, outros a gente procura, porque eu acho que é isso, a gente só tem a agregar quando a gente traz para o time pessoas com nível de energia igual o nosso, sabe? Que vibra na mesma Entendi, energia que a nossa e a gente entende que é um ganha-ganha, assim, dá pra gente trabalhar das duas formas. entendi. Muito bacana, isso é bacana. Então, por exemplo, um designer que esteja assistindo a gente aqui, que gosta da parte de têxtil, pode enviar material para você e uma proposta. Pode enviar total, pode ser em collab, pode ser em private label, tá? Eu já recebi contatos de, Tati, eu quero lançar minha marca de bolsa, por exemplo, de um designer, que eu não posso falar o nome aqui, mas eu quero lançar minha marca de Claro, bolsa, e eu tenho aqui já a arte, você fabrica para mim? Fabrico. Tati, eu quero lançar uma bacana. collab com a Lartex. Eu quero lançar a Lartex mais o meu nome, site área e Lartex numa collab fazendo o desenho da caneca. Bora fazer o desenho da caneca, a gente lança, faz uma campanha de Legal. lançamento para isso. Então, assim, a gente é muito flexível com questão de desenvolvimento. E como o Jacquard você faz qualquer coisa, dá realmente para fazer qualquer coisa, qualquer gama de cor, qualquer paleta de cor. É claro que a gente tem limitação diferente de estampa, porque às vezes vem umas requisições assim, eu quero estampa TPX 1043 720, que é o Pantone lá. Eu falo, cara, não é, eu consigo reproduzir a cor, mas ela não é sólida. Por que ela não é sólida? Porque ela está entrelaçada. Então, se eu pegar aquela cor Entendi, amarela e entrelaçar com branco, ele diminui a intensidade. Se eu entrelaçar com preto, entendi. ele aumenta a intensidade. Então, a cor da paleta nunca vai ser exatamente aquele igual a do Pantone ou de qualquer outro sistema de cor, né? Mas a gente consegue sim chegar a diversas tonalidades de acordo com o projeto principal. Então, é super simples. Manda mensagem pra gente que a gente consegue fazer bastante coisa. Já fazemos isso. Bacana. Tá dentro lá do meu cronograma maluco lá, frenético do ano. Tem as setas assim, ó, vai entrar aqui, vai entrar coisa aqui, vai entrar coisa aqui. Não, a Lartex é uma delícia. Estou adorando esse bate-papo, porque eu já acompanhava, como eu disse para você, mas a gente não sabe É, desses pormenores, né? E é, tal. é. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, assim. Quando você vai estudar para fazer uma coleção, né? Essa você se inspirou em coisas que trazem memórias, por assim dizer, né? Sim, Que é a sim. Cleide. E ela, em especial, quando eu li sobre, quando você me mandou o material e tal, e que eu li no material, é, eu moro na Inglaterra, né? E o desenho, principalmente os desenhos que tá atrás de você, me lembrou muito Vivienne Westwood. É a cara dela É a isso, cara dela. né? É a cara dela, É, né? E eu fiquei encantado quando eu vi, porque é o tipo de tecido que ela usa para fazer os ternos dela, sim, né? sim. Eu gosto Sim. disso. E aí eu queria saber de você, qual é o teu estilista preferido, né? Uhum. Eu sei que é difícil dizer um,
Mas você tem um estilista preferido, que te traz inspiração para... Já te trouxe inspiração para alguma coleção? Como é que é isso? A gente, assim, puxando para decoração, puxando para moda é mais fácil, porque a gente tem os grandes ícones, assim, né? A gente tem o Dior, que, cara, Sim, fazia 3 linhas era um vestido maravilhoso. Então, assim, sim, mas assim, não é muito a minha especialidade. Eu me especializei muito na parte de casa, né? Na parte de decoração e tudo mais. Então, assim, eu não me baseio muito em estilista, porque tem pouquíssimos estilistas assinando linhas de casa, linhas de coleção ainda, né? São muito mais estilistas assinando a linha moda e alguns fazem híbrido, assim. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sim. tem o Alexandre Retkovic, que às vezes assina uma linha casa, vamos dizer assim, quando trabalha para Tok, Uma vamos linha dizer assim. home, uma linha Uma linha home, home, Mas é muito difícil, assim, eu acho que não tem, pelo A, meu, Miri, pelo meu a, Miri, conhecimento. a Mirislama, A Mirislam, exatamente, que era do Rosa Chá lá atrás, também faz essas questões. Mas a origem deles nunca é da casa, é sempre da moda. São academia de moda, né? Designers de moda. Então, assim, para eu te falar na decoração, eu tenho dificuldade para te dizer. Mas eu tenho entendi. locais. Agora você fala, Tati, mas da onde você tira, né? As inspirações, da onde você consegue fechar o ciclo para iniciar as coleções. Eu viajo muito, viajava muito mais antes da pandemia. Na verdade, eu estou 2 anos sem viajar, vou começar a voltar agora em 2023. Mas eu estava, como a minha especialização é fora e eu tenho muito contato fora e tal, eu sempre viajei muito para os grandes centros, que eu acho que é ali que fomenta as inspirações e algumas coisas, claro, dá para pegar de outros locais, mas alguns centros eu não posso deixar de ir, que é Entendi. Londres, que é onde você está aí, Londres, que é Paris, Paris, que Milão. Eu tenho que estar nesses 3 pontos, visitando as grandes feiras. A Lartex chegou a fazer, por 2 anos consecutivos, 2008 e 2009, a maior feira de decoração especializada na linha alta em Bruxelas. Então, a gente foi 2 feiras internacionais que a gente fez consecutivas. Então, assim, eu estou sempre nas grandes feiras. As inspirações vêm muito das grandes feiras têxteis para a linha alta. E muito de pesquisa, material de pesquisa mesmo, de grandes empresas, que você sabe quais são, que fornecem materiais para a gente, de forecast mesmo, de previsão sim. para 2000, a gente está em 2022, eu estou estudando 2025. Então, assim, pô, Tati, mas você consegue aplicar coisa de 2025 agora? Algumas coisas sim, porque da mesma Sim, forma como a moda lá, primavera, verão, que a gente vê no desfile, mas na verdade a pessoa viu no desfile e quer usar hoje, mesmo que esteja inverno, é uma maluquice agora a moda, porque ninguém espera mais 6 meses para usar uma coisa que viu no desfile. A pessoa quer desfilar e quer sair com o vestido do justamente. desfile. Então, assim, existem essas demarcações de tendência e tal, mas hoje a pessoa está muito, o consumidor está muito imediatista, né? Então, assim, É, quando você me fala de inspiração, é muito mais, vamos dizer assim, estudo do que olhar para uma pessoa e falar o que aquela pessoa está fazendo ali para casa. É muito mais uma interpretação nossa sobre o que está acontecendo no mundo e no mundo total mesmo, e trazer isso com o olhar do Brasil, sabe? Com o olhar carioca e falar, cara, isso está acontecendo lá. Mas será que isso aqui dá certo aqui no Brasil? Não, cara, a cultura é justamente. diferente, o pessoal não vai aderir, é roxo com marrom, não é uma coisa que a pessoa vai usar em casa, apesar que às vezes na moda sai, é fluorescente, né? Aquela moda, todo mundo, a Arezzo agora lançou a coleção inteira fluorescente de novo, isso já foi em 2014, já era tudo fluorescente. Para casa, é muito difícil uma pessoa usar fluorescente em casa. Pode usar numa almofada, num pontinho, mas às vezes a gente tem que traduzir e tomar cuidado nesse sentido. Não é porque a moda está mandando. Porque, na verdade, existe uma diferença de tendência e moda que você sabe muito bem, né? Eu, como indústria, eu lanço tendência. Eu lanço coisas que ainda vão ficar na moda, porque eu sou indústria. Então, eu sou o primeiro canal que vai ofertar. A gente oferta tendência. E a moda é aquilo que já caiu e já tá todo mundo usando, que já apareceu na novela. Então o pessoal fala,
mas você não faz um tecido que tá na novela? Aí eu falo, cara, eu já fiz, o tecido que tá na novela é meu de 2 anos atrás. Porque a gente já forneceu, já foi, já andou, já tô em outra, né? Já tô em outra vibração, porque a gente é indústria, diferente de loja. A loja lança tendência e lança moda, né? Ela tem lá a tendência, ó, vamos dizer, ó, agora vamos dizer que o plaid é tendência. Ela tem lá o plaid, cara, mas ela tem lá a modinha que é o que, mesmo indústria de revenda de tecido, tem aquele tecido que é o que mais gira, o begezinho, o linhozinho, que vai no sofá, que vai fazer aquele sofá Armani bonito, cinza e tudo mais. Esse é o Sim. beabá dele ali, né? Mas a gente, como indústria, o que aparece de vitrine em revista, em novela, em minissérie, em o que for, Você tá Netflix, lá. sou eu ali já, eu já forneci aquilo ali há muito tempo, entendeu? Porque a gente lança a tendência, né? A gente lança a tendência. Então, a tendência, eu me inspiro, né? O time aqui se inspira no que está acontecendo no mundo e repagina aquilo para nossa realidade, para também não ficar muito. Mas às vezes também a gente lança umas coisas assim bem doidana, mas é para impactar mesmo e falar, ó, é isso e Para vamos testar. lá para testar. Para A gente testar. faz muito, eu aprendi, e a gente vem usando essa metodologia da pirâmide, né? Que é 60, 30, 10. Então, quando a gente vai fazer um lançamento, a gente se baseia, tem essa pirâmide também lá no quadro, lá, para todo dia você ficar olhando aquilo ali e não se perder. 60% é o que você sabe que você vai lançar e que vai ter aceitação imediata. Puf! Você não varia muito ali. Claro que é lançamento, é coisa nova e tal, mas você sabe que já tem, é um fio que você já testou, é uma tonalidade que já deu certo, você lança ali. Aí depois você vai para os 30% que você, opa, aqui eu vou arrebentar, aqui eu vou botar desenho grande, eu vou botar 12 cores no listrado, fazer um Missone. Você falou, né, das inspirações, o Missone é uma inspiração, parte toda italiana lá, Missoni né? é. Missone é uma inspiração. Você vai no stand dele no salão de Milão, cara, você fica. Você sai de lá com arrepiado, assim, com tanta informação, com tanto chevron de cor diferente. Você fala, o cara tá 20 E a anos fazendo Missoni, chevron. E né? faz e E a vende, Missoni, né? e o forte da Missoni é esse fio que eles, essa técnica, né? Que eles É, desenvolveram com esse fio. É sim, isso sim. que é a alma deles, né? Como é de vocês, Exatamente. né? A alma de Sim, sim. vocês são os teares, né? De É isso certa aí, forma. é isso aí, é. Então, Não, assim, resumindo a parte de tendências, é bem isso, assim, a gente estuda muito, então hoje eu estou estudando, apesar de eu ter o calendário do ano, mas o que eu estou lançando agora em maio, junho, né, que é o próximo lançamento, é uma coisa que já está estudada há 6 meses atrás, um ano atrás, porque eu tenho que primeiro saber as cores que eu vou lançar, depois eu tenho que comprar o fio. Então, para eu estar lançando em junho, o fio já tem que ter comprado naquela cor certa, eu já tenho que ter chegado aqui para eu fazer as amostras para poder lançar. Então, assim, é um processo bacana. que não depende só de mim, né? Ah, lancei, Tatiana teve uma ideia e lançou. A não ser que seja com o material que eu já tenho em casa, com os fios que eu já tenho em casa e tudo mais. Mas se for realmente lançamento, paleta nova de cor, tudo, fio novo, fio capim dourado, fio bambu, eu tenho que já ter feito toda a pesquisa antes, comprado, papapá, para estar aqui e aí a gente fazer todos os testes e lançar. Mas é muito legal, é Então muito você, inspirador, assim. você trabalha igual o carnaval, né? É tipo Entrega o isso, é o carnaval ano daquele ano, inteiro. já fazendo o próximo, Outra. O pensando no meu irmão fala próximo. assim: você adora uma estreia. Ele fala pra mim, Tatiana, você adora um Adoro o quê? calendário, você adora uma estreia, uma estreia. Porque eu adoro feira, eu adoro feira. Eu acho que feira, quando bota lá, né, carimba lá feira, puf, agosto vai ter feira. É igual palco, eu era bailarina. Então, assim, quando você tinha a data da estreia, maluco, você se vira pra dar 3 piruetas, porque na data da estreia você vai ter que dar 3 piruetas. Não tem virilha torcida, não tem sapatilha de ponta quebrada, não tem. Você se vira e dá 3 piruetas na estreia. E quando abre a cortina, por mais que você esteja mal, com cólica, dor de barriga, cara, você tem que estar lá, deixou o most go on. Então, quando eu falo pra ele, cara, eu adoro feira, me dá uma feira que aí o desenvolvimento, a gente corre com tanto para que no dia que a gente estrear esteja da melhor forma possível, né? Então, todo o trabalho é bem de Entendi. bastidor mesmo. E fica ainda melhor quando a gente tem esses lançamentos ainda marcados, porque a gente consegue visualizar, ó, tá chegando, falta 50 dias.
falta 40 dias, ó, se vira aí, liga pro cara do mostruário, vê aí, ó, vê se tá certo, vê se o cara da lâmpada entregou, vê se o logo do stand tá aí. Então você fica meio no cheque, e aí você consegue fazer uma estreia maravilhosa, assim, uma estreia super legal. Você enlouquece teu irmão, né? Porque ele é do Eu financeiro. eu enlouqueço. É assim, ó, eu sou responsável pelo... O quinto valor inegociável da empresa é o efeito UOL. E eu sou responsável pelo efeito UOL da empresa. Então, assim, eu tento fazer, óbvio, né? Tudo o melhor possível dentro das nossas condições. E aí eu chego, né, a gente senta junto e tal, e aí vamos fazer, e normalmente também ele concorda, porque o efeito UOL tá no DNA da empresa, tá nos 5 valores inegociáveis. Então a gente tenta, tanto assim, que os nossos estandes em feira são estandes europeus, assim, são estandes que você entra, a gente consegue encantar pela estrutura, é feito por um arquiteto, a luz é 3.000 kelvins amarela, porque é a que não interfere no fio do meu tecido, porque se eu tá com um stand com cor branca, com lâmpada fria, o tecido não é mais aquela cor, a sensação é de cozinha, não é de sala. Então, assim, a gente tem toda quando eu falo preocupação, storytelling e tudo mais, o encantamento. A gente trabalha pelo encantamento. A nossa missão é encantar os nossos clientes, amigos, fornecedores e as pessoas que se relacionam com a empresa da melhor forma possível. Então, assim, a última feira que a gente fez era a primeira volta da Lartex depois de 4 anos sem fazer feira, 2 por causa da pandemia e 2 por questões estratégicas. A gente de máscara, foi a volta da feira na própria de casa, e a gente fez um stand em L de 60 metros, acho que era 40, 50 metros quadrados em L. E aí tinha uma testeira da Lartex, o stand é todo em madeira, com móvel de ferro, é muito lindo, assim. E aí com as almofadas, tecidos e tal, e a gente fez uma testeira de ponta a ponta, com um vão de quase 20 metros, sem pilar, sem nada. Por quê? Porque eu falei, cara, eu não vou poder abraçar os amigos que vão visitar a gente, os clientes que vão visitar a gente. E eu quero um stand que faça isso, que abrace as pessoas. Então tinha toda essa concepção do stand por trás, né? Você que mexe com arquitetura, com projeto, design, todo é pensado. Então o stand era aberto, não tinha teto, óbvio, por causa da pandemia, a gente queria que o fluxo fosse o mais flow possível ali, e o stand era assim, tipo a Lartero, tinha um logo com ele assim, de lado, de ponta a ponta, sem nenhum pilar, todo com iluminação cenográfica, né, para que a pessoa, quando entre, ela tenha a sensação do aconchego, a sensação de estar em casa, a sensação de estar conversando com amigos, vendo um lançamento ali da melhor forma possível. Então esse é o nosso trabalho de bacana. Formiguinha. Dá um trabalho danado, mas é muito prazeroso quando a gente tem o feedback, né, das pessoas que passam e entendem isso. A sua feira é seu desfile de moda. É exatamente isso, é a minha estreia, é eu entrando de bailarina para Solar, é a mesma coisa. Por isso que quando o pessoal fala, pô, mas uma bailarina na indústria, eu falei, cara, é a mesma coisa, é a mesma sensação, é a mesma, sabe, é a sensação de você apresentar, né? Acho que por isso eu me encontrei tanto no têxtil e no jacquard, porque jacquard é arte, então a dança também é arte, então fica tudo ali na mesma, sei lá, em alguma parte do cérebro ali, fica configurado dessa forma e dá prazer em fazer aquilo, né? E enfim, é por isso que a gente continua fazendo isso, esperamos fazer por muito mais tempo. E Tati, tá tudo interligado, né? Moda, música, tá tudo interligado no final das contas. Você não precisa pegar exatamente as referências, as tendências de moda, de roupa, mas a gente, é por isso que eu te perguntei quem te inspira. É nesse sentido, né? Ah, sim, aí tem muitos, assim, né? Se a gente consegue falar nos próprios italianos, nos grandes desfiles de moda. Quando eu estava em Paris, eu consegui assistir um desfile de moda na Bolsa, ali bem no centro ali de Paris, entrei de cabeção, eu falei, apresentei meu cartão, entrei, e aí eu falei, caraca, desfile de moda lá. Eu acho que era primavera-verão, bem na Bursa ali, bem no centro, e aí foi barato, assim, que eu pude ver aqueles... Fashion Rio, já fui bastante, São Paulo Fashion Week também, já fui bastante. Então, assim, quando a gente pensa em designer de moda, me vem esses grandes clássicos, assim, sabe? Vem esses caras que... Porque pra mim não é o desenhozinho. Não é o desenhozinho, o pattern, sabe? O chevronzinho da missão. Cara, o que o cara pensou
antes de fazer de desenhar esse vestido? O que que ele pensou? Por isso que eu falei de hora, até porque eu vi um documentário dele recentemente. E eu fiquei encantada. Falei, cara, olha o que o cara tava pensando. Era um cara workaholic pra caramba. Muitas vezes infeliz do lado pessoal, porque era tão workaholic que não deixava a vida particular entrar. Mas um cara extremamente focado, extremamente técnico. Então essas pessoas me encantam, não ao lado pessoal, que eu não conheço, né? Se era boa pessoa, se era gente fina ou não. Não vem ao caso. Mas um lado de inspiração, de como ele Inspira. sentava exatamente, e se inspirava. E aí a gente tem toda a parte de, se você pegar a parte mais clássica, né, Renascimento, aí a gente vai para, cara, Da Vinci, a gente vai para Rafaelo, a gente vai Para os para grandes mestres. os grandes mestres, sabe? Isso para a arte a gente tem esse olhar, sabe? E vai para os contemporâneos. Você vai lá para a Finlândia, você vê o Marimekko, por exemplo. Cara, lindo, assim, completamente diferente, completamente muito mais frio, numa pegada muito mais slow, estamparia. Mas é uma coisa que me agrada muito, assim, a forma como elas conseguem humanizar essa frieza ali da Finlândia. Eu já estive lá em Helsinki, já pude ver como o pessoal é na rua, e enfim, apesar de ser um país assim, todo mundo fala, felicidade, né? Todo mundo é feliz, tem um alto índice de suicídio, alto índice de depressão, por causa do tempo também, né? Então, assim, quando eu vejo uma marca que é ali bem nórdica, fazendo o que eles fazem, trazendo alegria, trazendo aqueles florais chapados, vermelhos, azuis, bem a marca deles, isso também me inspira bastante. No mundo têxtil tem a Designer Guild, que é daí, da Inglaterra, que eu amo de paixão também, é uma designer que pinta, né, que você conhece, pinta tudo aquarelado ali, então assim, são nomes que a gente fica, sabe, sempre olhando ali para ver o que podem vir para frente. Tô te falando isso porque hoje minha estilista preferida é a Iris Van Herpen. Uhum. Eu procuro acompanhar todos os desfiles Tudo que eles dela, ver tudo de fazem. perto e tal, o que ela está fazendo e tal, porque a Iris tem uma coisa muito bacana. Eu tenho todos os desfiles dela gravados desde o primeiro. Porque quando você pega um desfile da Iris, você bate o olho, tem sempre uma coisa Alguma diferente. coisa, né? Por exemplo, eu conheci o estúdio Drift por conta dela. Tá. Porque eles fizeram uma escultura cinética para um desfile dela. E a Iris tem uma coisa bacana, quando você pega o release do desfile dela, ali ela, por exemplo, ela trouxe o estúdio Drift para fazer o cenário dela, né? Aí você conhece um puta estúdio de design, que são eles são maravilhosos, né? Através do trabalho de uma estilista. E tudo da Iris é dessa forma, né? Então, por exemplo, ela fez uma coleção que eram tecidos gravados com um artista que fotografa fumaça. Que então, irada. todas as estampas eram desse artista. Né? Então, ela tem essa coisa. Por isso que eu gosto da questão do desfile. Legal. Legal. E aqui, por exemplo, a gente não tem como não falar de Vivienne Westwood, que não tem muito isso. A Vivienne é mais a própria roupa, né? Ela não investe tanto nisso, nos desfiles dela. E tem o maravilhoso do McQueen, que já é falecido. McQueen, e que eu sempre gostei. E a Iris foi assistente direta do McQueen. Você vê, já tem aquela ligaçãozinha. Tem aquela ligaçãozinha. E eu tô te falando isso porque, não sei se você assistiu o filme, o documentário do McQueen, que é maravilhoso. Não. Que conta a história dele. Assista, porque ali foi feito um documentário com cenas da vida real dele, vídeos e tal, e é um documentário muito impactante, porque a história dele é muito bonita, né? E a história dos desfiles dele, que são uma coisa de enlouquecer, assim. Tudo que ele colocou na passarela, que eram os tormentos dele, né? Dele. Assim. Normalmente então, né? Normalmente é muito interno, esses grandes cabeças assim, né? Normalmente é uma inquietude muito interna ali e que de alguma forma isso se aflora nas coleções que vão se transformando ali. Nas coisas que você vê, né? E ele era um gênio, tão gênio que não aguentou e foi embora, né? Assim, praticamente. Quem é o que eu falo, quem é muito muito fora da curva normalmente não aguenta esse plano aqui, né? Vai antes.
Não consegue ficar, vive tão intensamente aquele período ali que não dá para ter plenitude e intensidade ao mesmo tempo, né? Por muito tempo. É tanta. Como dizia meu terapeuta, né? Meu terapeuta falava o seguinte: você tem que pegar o seu mundo onírico e materializar ele nas mãos, né? Você tem que procurar fazer isso. Sim. Você vive o nada, né? Você vive a aspiração de ser alguma coisa, a aspiração de encontrar alguém, a aspiração de ser feliz quando acontecer. E eu sou canceriano, então o mundo onírico está aqui, né? A imaginação está aqui. Tá aqui. O negócio é bem assim, né? Enfim. Voltando um pouco a essa questão do tempo que vocês levam para fazer uma coleção, né? Eu entendi que você monta um desenho, que você faz toda aquela coisa toda, e que você só aprova depois que sai no TA, né? Sai no TA. Esse tempo, esse lead time pode ser 1 hora, pode ser 5 horas, podem ser semanas e podem ser meses. Depende da complexidade. Do desenho, por exemplo, eu aprovei a artwork, que a gente fala, né? Aprovei a artwork. Beleza. Se for vamos dizer assim, de 0 a 10, um grau de dificuldade 5 para fazer a estrutura do desenho, em 1 hora eu estou batendo o TA e estou aprovando a amostra. É assim que funciona. Puf. Se é uma coisa que o tempo do meu técnico, cara, ele vai demorar para botar essa quantidade de fio, essa quantidade de cor, bater lá o positivo, o negativo, vai demorar aí umas 5 horas fazendo isso, ou umas 4 horas. Pega um desenho de gobelém, que é aqueles desenhos bem grandões de tapeçaria mesmo, assim, de tapete e tal. Demora. Mas assim, o que demora mais no processo é a artwork, que é a parte manualzona, que é a parte da arte, da criação. Olha, o floral, quantas cores, tem variações da folha. Então tem verde, verde claro, verde escuro, verde musgo, até chegar no verde no desenho. Então, assim, a parte que mais demora no processo é a arte. Aprovando a arte para a parte técnica, normalmente é muito rápido. Então, se aprovei a parte, tô com um desenho da arte aqui no pendrive, vou plugar isso no CAD/CAM, vou fazer, tem ligamento que a gente faz em 10 minutos, ligamento que a gente faz em 1 hora. E aí a gente desce, e aí o que às vezes demora no tempo, né? E às vezes eu não consigo entregar 2 horas depois para o cliente. Porque aí eu tenho que ver na tecelagem se o meu urdume está na máquina. E se o meu urdume está na máquina. Porque às vezes ele quer um urdume vermelho. Eu falo, cara, essa semana o vermelho não entra. Ele só vai entrar daqui a 15 dias, no dia 31, dia 30 de maio, ele vai entrar. Então, às vezes, tem esse tempo de espera da base, né? Do urdume entrando na tecelagem. O urdume entrando na tecelagem, Tati, desce para provar. Puf, eu já desço, a gente já entra, aí pega o ligamento, grava e já faz e já bate. É assim que funciona. É assim que funciona. Bem bacana. Tati, vou ter que finalizar com você, porque você está cansada já. Tranquilo. E a gente gosta de falar, vai, né? Vai indo. Ainda mais um assunto que a gente gosta, né? Um assunto que está enraizado aqui, está aqui na veia, e a gente vai falando, vai perdendo a hora aí. E é maravilhoso essa qualificação técnica que você tem, é bacana demais, né? Que você passa para as pessoas, é muito bacana isso, esse falar com paixão das coisas, é muito bonito. Ai, assim. que bom, que legal, fico gostei feliz. Muito, que bom que você aceitou o nosso convite. Claro. Como eu já te falei, você é uma simpatia, espero que quando eu for ao Rio, conhecer você pessoalmente, conhecer o seu irmão, que acho que eu conversei por telefone, né? E conhecer a família Larter. Aí eu queria que você agora fizesse o teu comercial. Falasse teu site, o teu Instagram, onde é que a gente acha os produtos, onde que vocês estão, como é que os profissionais podem te procurar. Como proceder? Manda um DM, Cláudia Carmo, manda um DM para @Lartex que eu te respondo por lá, tá bom? Obrigado, Cláudia. Obrigada, Cláudia. O prazer é todo meu, eu fiquei super feliz, não canso de repetir isso, porque eu acho que é sempre uma oportunidade da gente
passar informação de alguma forma, uma informação qualificada, uma informação de base, de fonte, né, de indústria, para o consumidor final, para os designers, para os arquitetos. Então é sempre um prazer e eu faço isso quantas vezes for, podem me chamar aí. O pessoal que tiver aí nos comentários, eu também for ver essa live depois, se quiser falar com a gente, aonde vocês encontram a Tatiana? Cara, DM do Instagram. Passa tudo por mim, assim. Uma equipe de marketing senta do lado da minha cadeira, então você diz que é muito rápido. Tati, querem falar com você. Puf, passa o celular para mim, eu já só não vou responder ali na hora se eu tiver em reunião ou se eu tiver batendo a mostra na produção, que isso também acontece direto. Então, assim, mas no mesmo dia... Testemunho, isso é de verdade, porque quando eu entrei em contato com eles, foi exatamente assim. Eles responderam por você e falaram, olha, a gente vai passar para ela, ela vai entrar em contato com você. E foi rapidinho, né? Foi rápido, porque realmente a gente está numa sala, assim, Fica a galera, foi muito bacana. A gente é muito horizontalizado nesse sentido, assim, não tem porta, não tem... Até porque, como você falou, a gente é jovem ainda, então a gente quer aquela administração bem junto, bem próxima, né, de todos os colaboradores ali. Então, realmente o marketing fica muito próximo de mim. Então, cara, DM da Lartex. O Instagram é @Lartex. Entra na DM, direct, Tati, assiste. @Lartex, não tem o que errar. @Lartex, LARTEX. Lartex. O site é www.lartex.com.br. É bem institucional. As novidades estão todas no Instagram, porque, cara, eu falo, cara, ou você trabalha ou você faz Instagram. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. E eu ainda sou assim, eu ainda falo no Stories, gravo vídeo e tal, mas fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que ficar concentrada aqui no meu cronograma de lançamento para dar conta de tudo. Então, maravilha. Assim, cara, o canal mais reto, papo reto que vocês vão ter com a gente é no Instagram. É rápido, como ele falou, e a gente vai ter o maior prazer em responder, falar lá, pô, estive na live do site com vocês, gostei, e quero saber mais, sou designer, eu sou arquiteto. A gente trabalha com esse pessoal também. Vocês têm a loja virtual, né? A gente tem a loja virtual, loja.lartex.com.br. Loja, não tem www, é http://loja.lartex.com.br. Lá tem os lançamentos, vocês vão conseguir ver bastante coisa lá também. E em questão de Brasil, né, a gente está nas principais revendas de decoração do Brasil, então arquitetos, designers que especificarem, perguntem por Lartex, e se a revenda não tiver, indique a revenda pra gente, tive numa revenda de decoração lá em Brasília, não tem vocês, e é o perfil de vocês, atua numa linha média alta, não vende tecido, né, chinês, barato. Se for, a gente não quer não, tá? Mas se for indicação boa, a gente aceita, porque a gente só tem 2 braços, e a gente não alcança tanta gente do jeito que a gente gostaria. Mas se vier indicação boa, a gente entra em contato, tem o nosso comercial que faz toda a parte de relacionamento, tem um gestor de negócio, o gestor de relacionamento que entra em contato com as lojas, entra em contato com os arquitetos. Então, assim, a gente tem esse trâmite bem trabalhado, mas às vezes a gente não está enxergando aquela loja que é lá da sua cidade, que é super boa, e por algum motivo a gente não consegue contato, ou também não sabia que ela existia, porque nesse Brasilzão, quantas lojas a gente, né, não encontra, não sabe que existe, são lojas... são lojas boas, né, qualificadas. Então é isso, e a gente está, então, em revendas, né, nas principais indústrias também, moveleiras, então grande parte do que vocês veem na indústria média alta também sai daqui da Lartex, mas enfim, aí sai com a marca já direto do fabricante do móvel, mas a gente não pode ficar quieto. Maravilha, tá bom. Tá bom. Minha querida, obrigado, simpatia. Valeu. Muito bom, tá bom? Quando vier a Londres, eu te dou um toque. Ano que vem eu tô aí com certeza. Você vai me levar aí nos becos que entra pro túmulo de baixo, que entra pro... Eu já descobri umas coisas bem legais. Eu já descobri uns negócios ainda. bem legais aqui que são maravilhosos, tá bom? Valeu. Querida, muito obrigada. Boa noite. Beijo, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigadão pelo convite. Sucesso aí no projeto. Namastê. Namastê. Acompanha a gente, tá bom? Acompanhe, pode deixar. Você nas outras lives. Um beijo. Claro, boa noite. Só tem gente fera aí nas próximas lives, pessoal. Acompanha, hein? Beijo, valeu. Tem muita gente bacana. Obrigado. Tchau, tchau. Cláudia, começa
Começa a seguir a gente. As nossas lives vão acontecer todas as quartas-feiras. Pode desconectar aí, Tati. Obrigado. Cláudia, você gostou da live? As nossas lives estão sempre às quartas-feiras. Amanhã vai ter uma live especial com os irmãos Farer, ok? E na semana que vem a gente vai ter 2 lives que eu vou publicar e vou mostrar para vocês na semana que vem. Amanhã, quando eu finalizar a próxima live, eu digo os nossos entrevistados. Um é o Rafa Preto, que a gente teve que trazer a live dele para terça-feira, por um problema de agenda, e nós encaixamos um outro designer na quarta-feira. Mas aí eu mostro para vocês. Obrigado mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. É muito bom ter vocês aqui. E amanhã a gente tem live com os irmãos Farer, tá? Às 20h30, horário de Brasília. Obrigado, boa noite para você. Sempre muito obrigado a todos. Como eu sempre digo, isso é um projeto autoral e independente. E a gente depende de vocês, tá bom? Boa noite, namastê para vocês. Site Área, acesse esta ideia, assista esta ideia. Obrigado, boa noite.